Oi, gente! Hoje eu vim dividir um pouquinho com vocês como foi a minha experiência com a caneta emagrecedora em si, a Saxenda. Então, eu tava no processo de querer emagrecer, eu tinha engordado muito, tinha tentado vários métodos e não tinha tido sucesso com isso. E eu acho que pra quem tá acima do peso e quer emagrecer, sempre tenta colocar várias coisas pra poder fazer e juntamente com a ansiedade, né? Acho que isso acaba meio que dando um combo perfeito pra tá frustrando e não conseguindo. E também a não constância e a vista o alimento com a parte emocional, eu acho que ela acaba acarretando no não sucesso do processo de emagrecimento. Mas voltando aqui sobre o meu processo de emagrecimento usando a Saxenda, eu tomei ela pelo motivo que eu tava com pré-diabética. Então, primeiro, antes de começar a tomar, de comprar, de fazer tudo, eu fui no endócrino. Foi pedido alguns exames e através desses exames foi visto que eu tava com pré-diabética e a médica me disse assim, que em 6 meses, se eu não mudasse meus hábitos ou emagrecesse, eu ia me tornar uma pessoa diabética. Então, com isso, eu vi a necessidade de começar a me cuidar mais e a associar com alguma coisa que fosse me auxiliar, tipo, na aceleração, pra mim não perder aquele ritmo. Primeiramente, ela me passou um outro medicamento que eu fiquei tomando por 3 meses, eu não lembro certinho o nome, só que ele não surtiu efeito nenhum, não acabou com a ansiedade, não me deu disposição, não deu nada. Então ela acabou optando pela parte da caneta emagrecedora, a Saxenda, para que tivesse mais eficácia. Eu comprei esse medicamento com a receita, tudo na farmácia certinho. Foi um pouco caro. Inclusive eu ainda tenho algumas coisas que eu ainda vou levar no posto de saúde para fazer doação. Essa aqui são as agulhas que eu trocava todos os dias para poder tá aplicando, porque a Saxenda é diferente do Ozempic. Ela é aplicada diariamente e não onde eu aplicava ela, na região da barriga. Então, todos os dias eu aplicava essa injeção na barriga. Então, o meu início foi com a dose mínima, e aí eu fiquei acho que por 1 semana com a dose mínima, e depois a médica, ela passou tipo uma escadinha assim, sabe? Que até 2 meses pra mim tá voltando lá. Acho que no primeiro mês eu fui, e depois com 2 meses eu fui também. E aí, mas ela tinha feito uma escala crescente sobre a medicação. Acho que a primeira dose mínima era 1 semana, depois eu ficava na dose, acho que era 1,2 miligramas durante 2 semanas. E aí, acho que com esse tempo eu voltava lá na médica pra ver como eu tava. Como que ela reagiu, como que ela se comportou no meu corpo. Ela me deu muita náusea, muita náusea. Eu tinha uma sensação de desmaio, parece que a qualquer momento eu iria desmaiar. Então, eu me sentia fraca, realmente tirava a minha fome, realmente tirava. Só que por esses tempos que eu tomei medicação até em comprimido pra emagrecer, fora do médico, eu sempre tive muito sono com esses medicamentos. E com a Saxenda não foi diferente. Eu nem sei se era realmente da injeção, ou da fraqueza, ou de baixar a pressão, mas eu sentia muito sono. E aí eu tomei esse tempo, aí eu relatei pra médica, a médica falou assim, vamos ficar mais um tempo. Eu sei que na primeira caixinha acho que vem 3 ampolas, que é a canetinha pra poder encaixar a agulha. São 3. Eu acho que tomei primeiro 2, porque a primeira paciente dela, uma das pacientes dela tinha sofrido, feito alergia ou não se dado muito bem com a Saxenda. Então ela falou assim, como tem 2 lacradas, você pode estar comprando dela. Eu comprei dela mais barato, dessa outra paciente.
e eu tomei essas duas. E eu tomando essas duas, eu tive essa sensação no corpo, que era uma sensação de sono, fraqueza e ânsia de vômito. Até que teve um dia depois que eu tava já na dose 1, acho que 1,2 ou 1, acho que é 8, que é a próxima. Aí eu acabei esquecendo de aplicar. E eu esquecendo de aplicar, eu tomei no outro dia, depois do outro dia, eu tomei uma dose menor que eu tava tomando. Só que aí eu tive uma reação que era de muita náusea, como se assim, se o corpo quisesse expulsar tudo mesmo que tinha dentro de mim durante a vida. Então eu tive uma náusea muito forte mesmo, e a médica, ela passou pra mim que era pra mim voltar a escala menor e depois voltar a ela contínua, do tamanho da onde eu tinha parado. Então eu tive que regredir para depois evoluir. E com isso, eu não vi muita... Eu não comia tanto, me sentia fraca, mas também eu não via assim, muito peso sendo perdido durante esse tempo. Eu acho que no total é de 2 meses 2 meses mais ou menos, 2 caixinhas, 5 canetas não completas. Eu perdi, acho que foi 3 quilos, no máximo 4 quilos, mas eu tive muito enjoo, parecia que eu tava lotada, assim, sabe? O estômago tá completado e tal, mas eu tinha muita fraqueza. Então, e diversas vezes eu me pegava chorando, porque eu falo assim, gente, até na onde eu vou me sacrificar pra, tipo, pra emagrecer? Até na onde eu vou, tipo, colocar minha saúde em risco? Porque eu não aguentava nem fazer exercício, pra levantar da cama direito. Eu tava totalmente doente mesmo na questão, tanto de estar acima do peso, quanto de estar tomando uma medicação para poder resolver isso. E eu acho que isso faltou um pouquinho sobre... que depois, quando eu emagreci, foi o acompanhamento com a psicóloga, porque eu acho que tem que ser um trabalho multidisciplinar na questão do emagrecimento e não só apenas um profissional. E quando eu fui procurar, eu procurei só um profissional. E talvez isso tenha deixado mais difícil o meu processo de emagrecimento e mais lento e mais, como fala? Oneroso, mais assim, difícil de conseguir tá mesmo seguindo em frente, tentando acreditar em mim mesmo, que eu conseguia, que aquela ascensão ela era durante um tempo, que depois ela melhorava, que ela não ia ficar daquela forma para sempre. Porque uma coisa que eu aprendi, que eu sempre ouço, assim, é assim, a chuva cai, mas ela também passa. Então, assim, aquele momento ele tava, tipo, difícil pra mim, mas ele ia passar. E hoje em dia eu mudei completamente minha alimentação e hoje em dia eu tô sempre em busca de uma alimentação mais saudável e de conhecer novas receitas. E talvez essa curiosidade tenha me deixado melhor com esse outro método de emagrecimento. E se você também tomou, quer saber mais alguma coisa, como que qual médico procurar? O médico que eu procurei foi endócrino. Mas eu acho que é muito bom você procurar endócrino, psicóloga. E que mais? Endócrino por conta dos hormônios, que às vezes tem alguma coisa desregulada. E na época também eu tinha a parte da tireoide. É a tireoide que engordava. Então acho que dificultava ainda mais o processo do emagrecimento, por conta do ganho de peso excessivo, né? Mas é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, sugiram vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!